Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Me mande sinais aí, tá? Tá dando para ouvir? Quem vai me responder? Yuri, olá, William, Cláudia Cavacami, Priscila, Simone, Bruna, Rose, arrasou. Vocês estão me ouvindo? É? Sim? Oi, Cacá, Irene, prazer vocês aqui, Aline. Ótimo, então já sei que estão me ouvindo. Gratidão pela presença de vocês, pelas presenças de vocês. Um prazer estar aqui essa noite, tá? Com vocês, numa noite muito especial. Um assunto que me faz muito bem, um assunto que eu acredito que seja fundamental para nós, de forma geral, né? Mas especificamente para nós mulheres, falar sobre a possibilidade de reconectar o nosso corpo a, ao prazer é algo sensacional, porque nós não podemos perder de vista que vivemos numa sociedade extremamente machista, né? Sexista, homofóbica, racista, e que tudo isso vai respondendo de uma forma muito específica nos corpos das mulheres, né? Estamos em sociedade, numa sociedade que é extremamente machista e que ditou para nós o jeito adequado de uma mulher se sentar, se vestir, se portar, falar, né? E tudo que destoa disso, do jeito estabelecido pelos homens, pelo olhar machocêntrico, acaba sendo apontado e discriminado de alguma forma. Portanto, conversar sobre isso é fundamental, porque nós vivemos tão num quadradinho, dentro de uma gavetinha, e que é fundamental a gente pensar nesse jeito de ser e de buscar prazer, e de nos compreendermos dentro de vivências possíveis para o nosso prazer. Especificamente falando sobre a mulher negra, nós temos um problema que é seríssimo e que é consequência do processo de escravização sofrido e ocorrido neste país, por exemplo, não só, mas especificamente Brasil, falando e pensando. As mulheres negras, elas foram estupradas, elas não tiveram oportunidades de, por serem e estarem escravizadas, não tiveram oportunidades de manter relacionamentos saudáveis, né? As relações sexuais eram à base ou de estupro ou para aumentar a mão de obra do senhor, do patrão, dos fazendeiros, não é? Portanto, pensar em relacionamento, em relações, é algo muito difícil para nós. Está sempre no nível de pensamento, de desejo, vamos dizer assim. A escravidão, ela matou, e no nível de DNA, inclusive, possibilidades de vivermos o prazer de uma forma tranquila, de uma forma sem culpas, de uma forma inteira. E isso é fundamental da gente saber, da gente entender. E as mulheres não negras, as brancas aqui presentes, importante entender isso também, ok? Eu já vou convidar a nossa querida convidada de hoje, que é Marina Nabão. Marina, aparece aí para eu te habilitar aqui na nossa live, por gentileza. Clica aí, faça o pedido. Cadê você? Cadê você, Marina? Isso. Você vai mandar autorização para eu te liberar aqui. Porque eu quero fazer uma leitura
mas eu já quero fazer a leitura. Oi, Marina. É, Cadê aquele pedido para você entrar? Peraí. Marina. Espera um momento, tá, pessoal? Porque a pessoa aqui é a segunda live e eu tô esperando. Da outra vez, a Marina me mandou uma autorização, não é isso, Marina? Quem tá falando do meu batom aí? Esse meu batom é uma história, gente, que eu ganhei do motorista do Uber. Marina, cadê você? Oswaldo Faustino, ouvir essa abertura de que o senhor nos faz entender o quanto vocês, mulheres negras, são resilientes. Somos. Ah, mandou agora, Marina. Então, tô esperando aparecer aqui, que não apareceu ainda pra mim, tá? É, Oswaldo, nós somos resilientes e faça isso, Marina, saia e volte. A questão da mulher negra é uma questão muito no campo, no território do amor, né? Do prazer, é algo muito complicado. E isso tem história, né? Eu sou uma teta healer. Teta healer é uma terapeuta que trabalha numa linha de uma terapia chamada Teta Healing. A gente busca alcançar a sétima dimensão, a ondas teta, e nessa onda é onde a gente consegue concretizar desejos, realizar uma série de sonhos, você cocria a realidade. E uma das técnicas que a gente tem para cura dos nossos corpos e almas é uma técnica que se chama é uma técnica de escavação. E você vai descobrir o que é que te bloqueia. E pode ter sido algo lá na barriga da sua mãe, mas também pode ser algo lá atrás, em outras vidas, outros tempos, que a gente nem dá conta de saber, mas no Theta Healing e nessa sétima dimensão, a gente consegue visualizar isso e buscar a cura, né, para isso, quebrando as crenças negativas que a gente tem e cocriando uma realidade positiva, próspera, de felicidade, de amor. A sétima dimensão é onde a gente encontra o amor e lá a gente tem a resposta. Né? Na terapia, no Theta Healing, a gente trabalha no nível de DNA, uma das ações, uma das ferramentas. E nesse nível de DNA, a gente trabalha com essa possibilidade de entender os nossos antepassados, os nossos ancestrais, o que a gente carrega dessa ancestralidade, né? Em relação à escravidão, etc. E, e nesse sentido, quando a gente consegue chegar no nível de DNA e entender o que a escravidão fez conosco, né, com homens e mulheres negros e negras, é algo assim inacreditável, que é só acreditando, é só estando mesmo, o científico, né? Não é nada de incrível, mas a gente precisa se permitir para conseguir entender essas relações, e são relações extremamente ancestrais e que a gente carrega em termos de dificuldades de vivenciar esse prazer. E a nossa querida convidada já chegou aqui, já está visível. Marina Nabão! Demorei, mas cheguei. Ai, que aflição, não Chegou, consegui entrar. gente, nem fala, que tensão. Mas aqui eu fui falando, fui dando umas introduções. Nossa. E antes de eu começar, antes de eu apresentar a nossa convidada, pessoal, eu vou ler uns trechinhos super importantes de uma intelectual africana. Eu trabalho dentro de uma perspectiva afro-referenciada. Então, os meus autores são africanos, minhas autoras são afro-brasileiras, então é por aí. É, eu vou trazer uns trechinhos de Sobon Fussomé, e ela é uma pedagoga
tá? E uma escritora. E um dos livros dela, traduzido aqui no Brasil, é O Espírito da Intimidade. Então, eu começo com uma provocação que ela diz assim: não se faz um ritual somente por fazer. Todo ritual deve ter um propósito específico, uma intenção claramente definida. Deve haver algo para ser resolvido. Então, eu já estou dando uma deixa. Esse momento nosso aqui é um ritual. O que te trouxe até aqui? Então, já começa a pensar aí. E aí, eu vou para uma outra informação de Sobofo. Na aldeia, a vida é diretamente inspirada pela terra, pelas árvores, montanhas e rios. Assim, o relacionamento entre o homem e a natureza é traduzido na construção da comunidade e das relações entre as pessoas. E avanço nessa provocação quando ela afirma: na África, pelo menos nas aldeias dagaras, as construções servem principalmente para dormir, para rituais e para armazenar alimentos. A vida da aldeia, de fato, dá-se do lado de fora. Não temos um lugar especial para trocar fraldas, por exemplo. Tudo acontece ao ar livre. Tomamos banho no rio e nos vestimos ao ar livre. O banheiro é ao ar livre. São usadas folhas de uma árvore próxima. Um choque cultural para os que desprezam o jeito antigo de ser. E minha última provocação é: a intimidade, em termos gerais, é uma canção do espírito que convida duas pessoas a compartilharem seu espírito. É uma canção que ninguém pode resistir, acordados ou dormindo, em comunidade ou sozinhos, ouvimos a canção. Não conseguimos ignorá-la. E assim apresento Marina Dabão. E eu a conheci em Ribeirão Preto, numa ação na Biblioteca Padre Euclides, convidada pela gente cultural chamada Fatu Antunes, maravilhosa. E isso tem uns 10 anos, 10, 12 anos atrás, Marina? Eu ouso dizer uns 9, 10 anos, né? 9, 10 anos, porque eu tinha lançado o Mobile Histórias de Princesas e o Mobile de 2009. É Uau! isso. Então, e a nossa vida foi girando até que Marina foi morar na Califórnia, nos Estados Unidos, e por isso também eu trouxe esta intelectual africana que morreu em 2017 na Califórnia, onde você está morando, né? Nos Estados Unidos. Então, Marina, ela é pedagoga com MBA em negócios internacionais, é uma coach de sexualidade e empoderamento feminino, com mais de 800 horas de formação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E então, Marina, vou chamando você para, convidando você para se achegar nesse momento. É um grande prazer ter você aqui para falar sobre um assunto que é tão tabu, né? Corpo, prazer, sexualidade, amor, é tudo ali, são assuntos tabus. E eu já começo, portanto, fazendo uma provocação para você. Primeiro, você vai passar aí pelo geral, explicando para gente o que é coach, o que é coaching, mas, além disso, minha grande provocação é: se o empoderamento da mulher está associado ao rompimento com os paradigmas machistas, a questão, para mim, da busca pelo prazer feminino não é somente uma questão pessoal, é uma questão política. E precisamos falar disso.
E nós mulheres temos o costume de colocar esse assunto para debaixo do tapete. As meninas têm até medo de clicar no ok, eu vi o seu post. Quando eu posto assuntos focados em prazer, em sexualidade, ou um poema erótico que eu escrevo e divulgue lá. E é incrível, porque eu vejo o meu amigo, Tom Farias, quando ele posta os poemas eróticos dele, as mulheres se arrepiam. São 12 curtidas na página dele, no poema dele. Quando eu posto um poema erótico, são 2, 3 curtidas. As próprias mulheres e as minhas amigas. Então é uma questão para a gente refletir, porque nós mulheres continuamos a dar aval e assinar embaixo do que o homem faz. Mas quando uma mulher vem e se coloca publicamente para fazer um poema erótico e publicizar esse poema erótico, não tem o apoio das mulheres, como as mesmas mulheres apoiam o amigo masculino, que é homem. Então, são questões que, para mim, estão ligadas ao prazer. Que prazer é esse que estimula a mulher a ir lá e cutucar o poema erótico feito por um homem, mas não cutuca o poema erótico feito por uma mulher? Para mim está diretamente ligado ao prazer isso. É fogo no parquinho. Então bora lá, Marina, com você. Pode começar. Gente, eu quero pedir um minuto para todo mundo que está assistindo essa live se concentrar, perceber o corpo e perceber as sensações que vocês estão sentindo no corpo ao ouvir essa deusa que é a Kyo-san, essa rainha, essa sacerdotisa, essa maravilha que é a Kyo-san, lendo feminista negra, falando, questionando, problematizando questões de prazer. Então, eu tô toda arrepiada, eu vou descrever as sensações que eu tô sentindo e quero que cada pessoa que está aqui na nossa live perceba o próprio corpo. Eu tô toda arrepiada, eu sinto o meu batimento cardíaco aumentando, eu sinto borboletas no estômago, sabe, aquele friozinho na barriga, e mais, eu sinto a minha vulva, a minha vagina ficando umedecida. Ela se abre, como se ela dissesse: sim, eu quero ter essa conversa. Sim, eu estou pronta para ouvir isso que vocês estão me falando. E sim, eu sou digna e merecedora de prazer, de libertação e de emancipação. Sentiram? Sim, Né? com Então, eu quero certeza. começar assim: vem para o corpo. Vir para o corpo é fazer isso. Antes de mais nada, é parar, concentrar e perceber a linguagem do corpo. E a linguagem do corpo é a linguagem das sensações. E a gente, historicamente, foi perdendo essa conexão com a linguagem do corpo, principalmente na sociedade ocidental, que é muito mente, né? Que é muito penso, logo existo. Sim, penso, logo existo. Mas sinto, percebo o meu corpo e também existo. Tá? Então, voltar para o corpo é começar a afinar essa sintonia com o que está se passando, com a linguagem do nosso corpo. E a linguagem do nosso corpo são as nossas sensações. E vocês sentiram a vibração no corpo de vocês, porque eu estou vendo os comentários de todo mundo falando aqui, estou Também tremendo, estou estou vendo. arrepiada, blá, 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 blá. Sintam as sensações na vagina, sintam as sensações no ânus, no períneo, no clitóris, no útero, na útera. Sintam e permitam-se essa sensação. Isso, por si só, a gente já podia encerrar aqui, dar boa noite. Por si só, isso já é uma lição de empoderamento feminino maravilhosa. E aí, agora que vocês sentiram, estão no corpo, eu vou chamar todo mundo. Quem quiser, coloca a mão, faz um mudra. Isso aqui, mudra é um gesto com as mãos. O mudra dos ovários e apoia no baixo ventre. Coloca lá, abaixo, os dedões ficam abaixo da linha do umbigo. Tá? Faz esse triângulo aqui
E você está se conectando com a sua útera agora, com a energia do seu centro feminino de poder, de intuição, de criação. As mulheres nascem com poder e potencial de gerar uma vida. O que mais a gente não pode gerar? Livros, como a Kyo-san gera, maravilhosos, projetos, ideias, arte, dança, o que for, negócios, empresas, né? Então, eu quero que vocês tentem hoje, durante essa live, ficar com essa conexão. E o mudra ajuda muito. Primeiro porque você está trazendo a mão para essa região, mas energeticamente você está se conectando com essa região. Esse é o mudra dos ovários. E aí agora eu vou responder as perguntas da Kyo-san depois de falar tudo isso. Um prazer estar aqui. Eu estou super assim emocionada com esse reencontro, Também. né? É uma sintonia muito grande com a Kyo-san desde o momento que a gente se conheceu lá em Ribeirão Preto, as nossas vidas em lugares muito distintos de onde elas estão hoje, mas ainda assim com uma essência que perdura, que é a essência do ativismo, é a essência do enxergar, eu quero enxergar a verdade. Né? Então, quando a gente fala do racismo, quando a gente fala dos corpos negros escravizados e como isso ainda está introjetado em nós, e da mulher tendo tanta dificuldade em se permitir prazer, em sequer dar um like no poema erótico, né? Isso tudo é porque a nossa essência é uma essência que vê, é uma essência que enxerga e uma essência que aprofunda. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui de volta com você nesse momento da minha vida e da sua vida maravilhosa. Gratidão. Coach e coaching, o que é coach? Né? E o que é coaching? São duas palavras em inglês para começar e que surgiram aqui nos Estados Unidos. O coach surgiu como treinador, como a gente vê nos filmes americanos. Tem o time de basquete da escola, de futebol, e aí tem o treinador. O treinador é o coach. Isso começou a ser traduzido para outras instâncias da vida. Primeiro, para as empresas. Então, alguém, um profissional que cuidava do desenvolvimento de outros profissionais dentro da empresa. Então, um coach de negócios. Né? Então, eu tenho uma equipe e eu preciso potencializar como essa equipe está desenvolvendo o seu trabalho, tal, e eu tenho uma pessoa focada nisso. E aí, isso começou a ir para a vida pessoal, a sair do mercado do ambiente de trabalho. Então, hoje você tem coaches que são pessoas que promovem treinamento, aprendizagem, educação em diversas áreas. Eu sou coach de sexualidade, então eu trabalho com as pessoas promovendo aprendizagem no universo da sexualidade. Por isso que o coaching combina tanto com a minha formação em pedagogia e em educação. Tá? Mas não necessariamente todo coach é pedagogo ou educador, educadora, não é terapeuta, psicoterapeuta, alguns são, outros não, tá? O que é importante hoje, como tem uma chuva de coach, hoje tem coach de tudo, coach de dinheiro, de finanças, por exemplo, quem escreve livros pode contratar uma coach para ajudar, para ser coautora do livro, para te ajudar a te motivar, esse tipo de coisa. É importante as pessoas tomarem cuidado com de onde vem seu coach. Assim como você toma cuidado com de onde vem seu terapeuta, de onde vem qualquer pessoa que você contrata para alavancar o seu desenvolvimento. Né? E coaching, com ING no final, é o processo de aprendizagem. Então, é o desenvolvimento que você passa quando você contrata um coach para te ajudar. Tá? Basicamente é Marina, isso. e Marina, olha só, você se afirma como uma ativista do prazer. Como você define, explica, destrincha essa afirmação para gente, por favor? Eu não poderia não ser uma ativista, isso está no meu sangue desde criança, né? Os meus tempos de ativismo pela democracia racial, superação do racismo, isso tá em mim, o meu sangue ferve pelo ativismo. E quando eu falo de ativismo do prazer, eu não inventei esse termo, tá? Isso aí vem da ativista feminista, mulher, negra e lésbica Audre Lorde, aqui dos Estados Unidos,
que ela fala que ela até escreveu um ensaio muito interessante sobre isso, que para as pessoas que trabalham com ativismo, com transformação social, o prazer se faz fundamental para manter a sanidade, a saúde mental e a saúde física dessas pessoas. E além disso, o prazer ele é revolucionário, né? Se a gente pensar, e aí voltando para a história do feminino, se a gente pensar que nos últimos 5.000 anos aí de patriarcado, a história do feminino foi de negar o nosso prazer, de negar que nós somos dignas e merecedoras de sentir, de negar o brilhantismo erótico desses corpos de mulher, né? Se a história toda fez isso, quando eu me torno ativista e eu falo, não, senhor, eu sou digna do meu prazer e eu vou sentir esse prazer até a última instância. Eu estou justamente invertendo o que a história está tentando nos condicionar para sempre, né? A opressão dos nossos prazeres. Então, quando eu falo que eu sou uma ativista do prazer, é que eu prego o prazer, é a minha religião, sabe assim? O prazer como direito fundamental de todas nós, o prazer como medicina, o prazer que cuida, o prazer que nos põe em conexão com o nosso corpo e nos põe em conexão direta com o divino em nós, porque não há nada mais bonito do que uma mulher que se permite sentir prazer e expande toda a sua energia orgástica, prazerosa, para a sua conexão com o seu eu superior, com o seu ser divino, com a sua instância espiritual. Ai, que lindeza! Arrasou! E outra coisa, eu achei a coisa mais linda quando eu li um texto seu falando do útero como útera. E foi ali que eu me motivei para essa live e fiz o convite para você. Porque, bom, para quem me conhece sabe que eu sou do Candomblé, sou uma Yalorixá, sou do Oxóssi, e para a gente as questões do sexo, do prazer, é algo muito natural, né? Algo que está dado e está posto, não tem questões. Tá aí, né? A gente vai para a luta e não tem o menor problema com isso. E só que vivemos numa sociedade, né, que é toda quadradinha. Então, quando a gente sai lá de dentro dos nossos espaços, é essa luta, esse mundão que está aqui. Contudo, um dos mitos da cultura iorubá que explica a criação do planeta Terra, ele vem dizer que esse planeta Terra foi criado por uma mulher. Há duas versões. Há o mito que traz a narrativa da criação por um homem dentro da cultura iorubá, e tem o mito que traz essa versão que dá o mérito a uma mulher como a criadora do planeta Terra. E uma mulher que desde sempre feminista, vamos dizer assim. Porque indo para o mito, imagina só, gente. Usem a imaginação, tá? Imagina o espaço, o céu, o universo, o espaço todo livre, num tempo em que nada existia, que para além de labaredas, chamas, era o caos. Nesse caos flutuando dentro de uma cabaça, e essa cabaça como se fosse uma nave mãe chamada Ibaiuá. Nessa cabaça moravam dois seres, o Duduá, como mulher, e o Batalá, como homem. Eles disputavam lá dentro 7 anéis de ouro. E o combinado entre eles era que aquele que ficasse com maior quantidade de anéis teria o poder de dormir sobre o outro. E esse dormir sobre o outro é fazer o sexo. Como o Batalá, o homem, era muito mais alto, muito maior, e nós estamos falando de gigantes. Eles, ambos eram enormes, gigantes, mas o homem era muito maior do que o Duduá. E a força dele sempre era uma força maior que a dela, física. E ela sempre perdia, ela tinha que se submeter ao sexo do jeito que ele queria. Num determinado momento, ela começou a se irritar com isso. Ela não aceitou mais essa história de sempre ser derrotada. E começou a pensar como ela conseguiria vencer.
porque ela não tinha o mesmo físico que ele, não tinha a mesma altura que ele. E aí, sim, Cláudia, está no Omobá, só que eu conto para criança, então eu tiro os elementos ligados a sexo e tal, né? Mas é isso, a ideia, o geral para adultos é essa questão mesmo. E aí ela começa a pensar articular estratégias. E aí ela começa a gingar o corpo e dá início a algo que a gente mais ou menos conhece aqui no Brasil como a capoeira, né? Mas era uma brincadeira de corpo. E ela entendeu que ela poderia desequilibrá-lo num jogo de baixo, rasteiro. E assim ela propôs a brincadeira, depois dela ter certeza que ela estava firme, que ela sabia jogar esse jogo, ela jogou essa brincadeira para ele, ele topou, e logo de cara ele se desequilibrou. Quando ele se desequilibrou, ela disse: opa, é agora. Agora eu vou poder fazer gostoso do jeito que eu quero. Eu vou e foi para cima dele. E ele disse: opa, você, mulher, fazer do jeito que você quer? E ela disse: opa, que história é essa? O combinado não sai caro. E ele não aceitou essa mulher fazendo o sexo do jeito que ela queria. E aí eles começaram uma grande briga, um jogo de corpo, e o Duduá o derrubou novamente e tentou ir para cima dele, ele não aceitou. E aí a briga ficou uma briga séria mesmo. Nisso ela deu uma pernada, um golpe de perna nele e que ele foi para o alto, impactado para cima. E nisso a cabaça se rompeu. Então aquela parte de cima, que é o falo, foi subindo para o espaço mais alto ainda com o Obatalá. E foi onde criou-se o céu. E o Dibuá veio nessa parte abaulada da cabaça, flutuando no espaço, e dali criou-se o planeta Terra. Por isso que a gente pisa no chão com os pés descalços, em respeito ao Duduá, a essa mulher que criou o planeta, que nos defendeu, que defendeu o interesse de uma mulher, não é porque ele era um homem que era maior, que ela ia se submeter sempre a ele. Mas também ela enfrentou um homem que não cumpriu com a palavra que ele havia dado a ela. Havia um combinado entre eles. Portanto, essa cabaça, nós carregamos o símbolo dessa grande mulher, dessa grande rainha chamada Duduá, dentro do nosso ventre. Ainda que nós não tenhamos mais o útero, a cabaça e Baiuá, nós temos ela ancestralmente, continua em nós. Mas essa mulher não está só nas mulheres, ela também está presente nos homens. Olha a maravilha. Onde o homem carrega a cabaça, pessoal, quero ver quem é que vai me dizer aí, quem vai escrever primeiro. Se a mulher carrega a cabaça no útero, onde que está a cabaça do homem? E o homem veio da mulher e carrega a mulher também. Se ele soubesse disso, eu acho que ele nos trataria com muito mais respeito. Ninguém escreveu nada. Vocês não imaginam onde esse homem carrega a cabaça? No saco. O escroto. É o saco, é a cabaça. Não tem o formato da cabacinha? Isso mesmo, Yuri. É o escroto. Então, a cabaça está na mulher e a cabaça está no homem. Então, a energia feminina está tanto na mulher quanto no homem. E isso é saber ancestral africano. Então, minha querida, aí eu já coloco a seguinte questão. Fale da útera. E por que às vezes a útera dói tanto? Nossa, que presente ouvir você contando essa história, contando essa mitologia de forma tão bonita, poética. E percebendo como isso conversa com outros mitos, por exemplo, das culturas hindus, asiáticas, que tem mais a ver com o que eu tenho estudado e com a forma como eu falo de sexualidade, né? Com o taoísmo, o tantra. Mas só E para completar, só porque eu parto do princípio que a África é o berço da humanidade. Então, todos os saberes que estão espalhados pelo mundo
veio do continente africano. E aí sim, foram tomando derivações diferentes, né? sim, Formatos diferentes. sim. Muito lindo, muito lindo. É, e quando eu falo da útera, primeiro, né? Perceba que você está falando da cabaça, da mulher, da criação, da terra, né? Tudo no feminino. Muito feminino. E aí esse órgão que nós temos no corpo, seja ele físico ou para as mulheres que já retiraram a energia do útero, por que que a gente fica usando no masculino? Se é algo tão feminino, se é algo primordialmente feminino, né? Então, falar em a útera, essa provocação eu recebi de um livro que é maravilhoso, chama o Manual da Ginecologia Natural, da Pabla San Martins, que é uma feminista que fala dessa questão da autocura, né? Dos caminhos de cura, mas da ginecologia natural. Então, a mulher ganhando posse do seu corpo novamente, parando de dar a chavinha do nosso corpo pro médico ou para a médica ginecologista fazer o que quer, né? E ela fala da útera. E aí, quando eu fiz aquele tanto texto quanto o vídeo, por que, que a útera dói tanto? Porque a reclamação das mulheres sobre as dores uterinas, seja a dor da menstruação. Então, quantas mulheres falam: Nossa, eu tenho tanta cólica, eu preciso colocar a bolsa de água quente porque eu não consigo andar, eu não consigo funcionar. Quantas mulheres têm endometriose? Endometriose causa tanta dor no feminino, tanta dor no nosso corpo, né? Quantas mulheres com dor na hora do sexo, com penetração, e quando a penetração é profunda, ela acessa o cérvix, que é o colo do útero, né? Que é o finalzinho do nosso útero. Então, na verdade, é a dor da útera também, essa penetração profunda, né? E para mim, Kilsan, cada parte, e isso tem a ver com o que eu aprendi da filosofia tântrica, é que cada parte do nosso corpo e da nossa mente, então tanto as sensações quanto as emoções e os pensamentos, eles têm consciência, eles têm inteligência. E aí, então, se a nossa útera tá gritando de dor, tá dando pontada, tá chutando, né? Ela precisa ser ouvida. Ela quer falar com a gente. É por isso que a útera dói tanto, porque a gente simplesmente negligenciou a existência dela. E a gente negligenciou de tantas maneiras, de maneiras mais sutis, que é simplesmente não dar bola, de maneiras mais sérias, que é. E aí, gente, não levem isso como crítica, por favor. A questão da contracepção é uma questão muito profunda e complexa, mas colocar DIU, né? Colocar um objeto lá dentro do útero. Essas cirurgias que retiram o útero sem tanta necessidade assim, que talvez as questões pudessem ser tratadas de maneiras mais holísticas, né? Os cistos e tudo e tal. A gente está maltratando a nossa útera. A gente olha para a menstruação com nojo, com vergonha, né? Quantas mulheres têm vergonha de menstruar quando estão menstruadas, passam o absorvente uma para outra escondida como se fosse droga, sabe? Então, isso, o que a gente está fazendo quando a gente faz tudo isso? A gente está negando uma parte de nós que é a origem do mundo. É a origem do mundo na mitologia e na cosmovisão africana, é a origem do mundo se a gente pensar que todos os seres humanos que estão com os pés nesse planeta viveram dentro do útero durante a sua formação. É a origem do mundo. E a gente ignora a origem. A gente não cuida dela, a gente não conversa com ela, a gente trata ela mal, a gente deixa os médicos, as pessoas acessarem de qualquer jeito, com violência, com descaso, né? Então o convite é para a gente começar a ouvir o que a nossa outra está falando. Tá com dor? O que foi? O que eu preciso escutar aqui das profundezas do meu ser, da profundeza mais escura, da noite que eu tenho dentro de mim, né? E abrir, começar a abrir essa conexão e começar a abrir uma nova relação com o nosso ciclo menstrual,
né? Para as mulheres que não menstruam ou por tomar remédio, alguma coisa, mas por menopausa, por exemplo, lembrar que nós somos cíclicas do mesmo jeito. E aí você pode se guiar pela lua para saber em que momento você está do seu ciclo. A lua fora é representação da nossa lua dentro, da nossa útera, né? Então, para mim, a reconexão amorosa com o nosso corpo, com o nosso prazer, com a nossa sexualidade, ela também precisa passar por esse olhar de, ok, todos os meus pedaços estão aqui, todos os pedaços de mim têm consciência e todos eles estão me trazendo aprendizados, mas eu preciso silenciar para ouvir. Eu preciso silenciar o estímulo externo, eu preciso silenciar a fala racista, machista, misógina, que fala que a nossa menstruação é feia, que é algo a ser escondido, que fala que o nosso orgasmo não existe, que mulher não tem desejo sexual. Eu preciso silenciar tudo isso, né? Me dar conta, claro, a gente sempre tem que se dar conta, mas a gente também precisa falar, tá, menos, menos. Deixa eu focar aqui no que importa, na essência de quem eu sou. Faz sentido? Ai, que lindeza, gente! Eu só consegui nos últimos, sei lá, 2 minutos da fala de Marina pensar. Precisamos fazer uma outra live para continuar com esse assunto. Marina, olha só, Hum, são 21h42. hum, Eu quero que você traga uma prática para gente, um exercício para nos reconectar ou para sentir mais prazer, não sei, algo uhum, nesse sentido. Mas eu também tenho uma pergunta que é a seguinte: como ensinar mulheres a se reconectarem com seus corpos, com prazer, para viverem seus sonhos de empoderamento real? Fora que eu gostaria aqui de agradecer as falas, né? Priscila Obassi, você tem falado coisas lindas aqui, escrito coisas lindas que eu estou vendo. Alguém falou do Ecodidé, de Oxum, do sangue de Oxum. Realmente, Oxum é a orixá que cuida desse ciclo da menstruação, do sangue, do útero, etc, etc, etc. Então, estou acompanhando aqui as falas de vocês também, mas tenta fazer isso, são 21h43. Responde qual a nossa possibilidade, como que, dentro dos seus estudos, daquilo que você está tão bem preparada, como que a hum. gente pode atingir esse prazer e já deixa uma prática para gente, porque já estamos rumando para os 15 minutos finais. Terry Reber, você que está aí nos Estados Unidos, saudade também. Bora lá, gente? Vamos, Marina? Vamos, tá. Vamos. É, bom, 15, pessoal, olha, estamos nos 15 minutos finais, ok? Então, bora lá. então, assim, como fazer essa reconexão? Eu acho que, por exemplo, esse momento aqui é um momento que a gente está chamando as pessoas, né? Está chamando a consciência, está trazendo. Então, quantas pessoas, quantas mulheres estão falando de sexualidade, por exemplo, nas redes sociais? Então, começar a ouvir o que essas mulheres estão falando, mas, gente, sempre ouvir com um ouvido crítico, parar de ser gado, sabe? Assim, de ouvir e acreditar em tudo. É ouvir e questionar. Ah, nossa, nunca pensei nisso. Peraí, deixa eu ampliar o meu pensamento sobre isso. Deixa eu questionar, deixa eu expandir, né? Porque senão a gente sai de um dogma e vai para o outro. Né? A gente se liberta de uma caixinha e pula direto dentro de outra. Então, eu acho que as discussões para a gente começam muito nesse nível intelectual, de fala, de ler livros. Vai lá no meu site, tem meu blog lá, eu escrevo a cada 15 dias, já tem um monte de texto lá, faço vídeo. Vocês podem baixar a minha aula, tem uma aula gratuita em áudio para vocês, que vocês podem fazer, a coisa mais linda, chama Prazer Corpo Começo, que é isso, prazer corpo, deixa eu te conhecer, deixa eu me reconectar com você. Então, são muitas maneiras. Agora, tem uma decisão que é interna, que é essa decisão de dar-se conta de uma estrutura patriarcal, de uma estrutura social que trabalhou
incessantemente para que a gente se desconectasse do nosso corpo e do brilhantismo erótico do corpo feminino. Né? Então, fez isso na chamada Santa Inquisição, 300 anos de queima a corpos femininos, né? Fez isso, bom, se a gente falar dos corpos negros Corpos escravizados e negros, de todas escravidão. as violências, né? Sistemáticas também, 300 e tralalá anos, e faz isso hoje com essa porcaria dessa mídia que define que o corpo bonito tem um peso, tem uma cor, tem uma quantidade de pelo, blá blá blá, e que não celebra a diversidade. Quando a gente começa a se dar conta disso, a gente precisa tomar uma decisão interna de quebrar com isso e de reivindicar o nosso prazer e o nosso corpo como direitos nossos e como potência, porque não é só direito, é potência. A mulher que se empodera do próprio corpo, do próprio prazer, da própria sexualidade, meu amor, não é à toa que o povo tem medo, Total. né? Porque é um Sim. empoderamento que vem fundo, vem da útera, vem da vagina, vem da buceta, quem gosta de usar essa palavra e Da reivindicar essa vulva. palavra, É sabe? isso. Então, é isso. Agora vamos fazer uma prática rapidinho? Vamos. Já que a gente falou da útera, eu estou inspirada para fazer uma prática que mexe mais com a útera. Essa prática está na minha aula, áudio gratuita, então quem quiser depois baixar e fazer de novo, está lá, vai lá no meu site marinanavon.com. E é o seguinte, a gente vai fazer de novo o mesmo mudra das mãos e apoiar aqui, os dedões ficam abaixo da linha do umbigo, você apoia no seu baixo ventre. E aí, na região onde os dedos indicadores caem, quando você faz esse apoio, é mais ou menos a altura do seu útero. E a região onde os mindinhos caem é mais ou menos os seus ovários. Então, você está localizando os seus úteros e ovários, tá? E aí, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, eu vou fazendo junto. Inspira lenta e profundamente, se conectando com seu centro feminino de poder, de prazer, de criação e intuição. E aí você começa a imaginar um pote de mel. Esse pote pode ser da maneira que você queira. Ele pode ser de vidro, de porcelana, do material que for, do tamanho que for. E ele está cheio de mel. E você começa a pensar quais são as qualidades, as características que você gostaria de associar à sua sexualidade e ao seu prazer. Por exemplo, liberdade, orgasmos múltiplos intensos, conexão, intimidade, alegria, força, poder. E você vai pensando nas palavras que fazem sentido para você e vai imaginando essas palavras entrando no seu pote de mel. E você mistura todas essas qualidades a esse mel lindo e maravilhoso no seu pote. E então você começa a trazer esse pote de mel, visualizar esse pote de mel perto do seu corpo. E você começa a espalhar mel, esse mel cheio de qualidades que você quer associar à sua sexualidade. Você espalha pela sua vulva, pela parte interna das suas coxas, a sua virilha. Você lambuza os seus lábios externos, internos, o seu clitóris, com esse mel cheio de qualidades. Você espalha um pouco do seu mel pelo seu períneo, ânus, e vá percebendo toda essa região do seu corpo acordando e recebendo esse mel, se nutrindo dessas qualidades. Você então traz esse pote de mel para a entrada da sua vagina e espalha bastante mel na entrada da vagina. E aí você começa a entrar
Você adentra o seu canal vaginal e espalha esse mel de delícias, de qualidades incríveis, por toda a extensão da parede da sua vagina, o seu ponto G. Perceba a umidade da sua vagina aumentando quando ela recebe esse líquido. Você então chega até o colo da sua útera, o seu cérvix, e espalha, deixa seu cérvix receber muito mel e se sentir realmente nutrida e acolhida por esse mel de delícias. Você então entra no espaço da sua útera com o seu mel, espalha esse mel por toda a sua útera, fazendo as pazes, se reconectando com ela, trazendo essas qualidades todas que você pensou para dentro da sua útera. Você então separa esse pote em dois e você então começa a espalhar o mel pelas suas trompas. Perceba suas trompas ascendendo, recebendo esse líquido nutritivo, até chegar nos seus ovários. E os seus dois ovários recebem esse mel, essas qualidades incríveis, e eles se acendem em energia criativa, expansiva. Respira profundamente. Você pode desfazer a visualização do pote de mel e toma um tempo para reparar as sensações que percorrem o seu centro sexual quando você o alimenta com esse mel de qualidades que você quer associar ao seu prazer e à sua sexualidade. Do seu jeito, à sua maneira. Agradeça a si mesma por tomar esse momento de autocuidado, de reivindicação do seu corpo, do seu prazer, com tanto carinho e amorosidade. E aos pouquinhos você vai voltando para a gente encerrar essa live linda, poderosa, permitida. E aí descubro que eu já tinha vivido essa cena igualzinho, essa tela, essa live. Gente, visualizações. Eu vou fazer esse exercício lá na sétima dimensão. Gente, vai ser demais. Vai ser demais. Eu com a criadora. Vai ser fantástico isso. Vou curar minha útera. Vai ser um show. Essa é uma prática milenar taoísta, tá? E ela pode ser feita diariamente. Ela vai te ajudar a associar as qualidades que você quer ter com a sua sexualidade e prazer, promovendo a sua autocura, né? E com o tempo você vai percebendo como você está trazendo mais atenção para o seu centro sexual, o aumento natural do fluxo de lubrificação no seu corpo, a expansão do seu tesão, da sua libido, porque você está realmente tomando um tempo para alimentar isso que você quer vivenciar na sua sexualidade, no seu prazer. Ai, falar o quê, pessoal? Para Marina, gratidão, não é? É falar gratidão. Marina, vamos fazer uma live semana que vem? Vamos? Vamos. Vocês Super. concordam, pessoal? Posso contar com vocês? Sim. Fala aí, escreve aí pra gente. Ficou uma questão, porque Marina tem um, um curso onde ela fala e ensina o manejo, a forma de atingir o prazer através dos ovos de jade. E eu quero saber detalhes sobre isso. Ovos de jade, eu preciso saber sobre isso. Eu acho que nós mulheres precisamos saber sobre isso. E eu gostaria muito de conversar com você a partir
dos ovos de Jade e trazer algumas questões aí. é, de repente, a gente fecha essa live de hoje com o compromisso de voltar na semana que vem, mas já com resultados, fazendo essa visualização uma vez por dia, pelo menos, até a semana que vem, e Uhum. contar e perceber. E a gente troca a partir daí o que vocês sentiram de mudanças com essa prática. São 21h e 56 minutos. Então, eu já vou começar a encerrar para ver se de repente some Marina aqui e acabou, tá? Marina, gratidão por essa participação, por essa fala tão especial, tão importante. Gratidão por ter aceito esse convite. Gratidão por você ser essa pessoa maravilhosa, uma especialista em sexualidade, empoderamento feminino, uma pessoa que chega que não tem vergonha, né? E nem poderia, porque foi a sua escolha, né? De trabalhar com isso e de falar, dar nomes a partes do nosso corpo que é sempre tão tabu, né? E é tão gostoso falar vulva, é tão gostoso falar buceta, é tão gostoso falar útera, né? Porque nós somos isso, nós somos viscerais, né? Tá tudo aí, tá tudo nessa parte de baixo da gente. A nossa cura vem nessa parte de baixo também, né? Quando a gente entra nos chakras de raiz, esse chakra que está nessa região da sexualidade, né? Que estimula isso aqui, quando você consegue abrir esse chakra, uau, tudo flui, Sim. né? Então, Kundalini, então é tudo maravilhoso. Então, que você esteja aqui semana que vem para falar com a gente de novo. Vamos combinar isso? Tá fechado, quarta-feira que vem, mesmo horário, 21 horas. Vai ser um prazer. Vou adorar falar dos ovos de Jade, que também vem da tradição taoísta, do Tao sexual, prática de mais de 4.000 anos, mais de 4.000 anos. E para mim foi uma honra imensa receber teu convite, ter essa conversa. A gente precisa fomentar mais espaços assim. E para mim ver os meus sonhos se realizando. Então, eu estou muito grata com a participação de todo mundo interagindo, comentando. Não, não deu para ler, tal, mas, né? Porque a gente está aqui falando. Mas assim, que comunidade, né? Que comunidade linda, que egrégora linda, que abertura que a gente começa a enxergar aqui. E é É isso. isso. Gratidão, então, pessoal. Finalizando, só para dizer que eu estou em campanha com meu novo livro, Black Power de Akin, e nós estamos com uma campanha Dindos e Dindas de Akin, então acompanhe isso, tá? Doe livro de Akin para quem precisa, para crianças em situações de vulnerabilidade social, que precisa ter esse contato com a literatura, com a leitura, e curta o site de Marina Nabão, Sexualidade, tá? E até quarta-feira que vem. Querida, gratidão. Um beijo. Pessoal, não tô vendo coraçõezinhos. Cadê vocês falando? Um beijo! Ó, estamos indo mesmo. Beijo, Marina. Gratidão. Nossa, beijo enorme. Agora que eu vi os comentários, eles estavam paradinhos aqui. Então, para mim, Nossa, ai, eu tem tô mais aqui passando para o dedo, eu baixo. tô vendo um monte de coisa que eu não tinha visto. Mas nós vamos ver, tá, pessoal? Porque vai ficar gravado. Depois, Marina, por gentileza, se puder responder as questões aqui, né? Eu costumo fazer isso, respondo depois, né? E a gente dá um jeito, tá bom, pessoal? Ó, Semana que vem conto com vocês. Fala, Marina. você vai deixar salva lá no seu IGTV, na sua página, né? E aí eu vou fazer uns comentários lá do que as pessoas falaram, mas se eu pular alguma coisa, eu peço para as pessoas falarem lá que eu entro e respondo, tudo bem? Lá no Insta da Kilsan. Arrasou. Maravilha, pessoal? Até quarta-feira? Cadê meu Comentário. leque? Até quarta. Ó, somos rainhas, não se esqueçam disso. Rainhas, o poder é nosso. Gratidão. Até quarta que vem. Beijo.